A importância de ler a Bíblia. Aleluia. Meus amados, a Bíblia Sagrada é a principal fonte de ensino da fé, com uma base composta por poesias, história, música, arte, profecia e filosofia. Meu amado, minha amada, é no momento de desânimo, tristeza, desespero, que se apegamos na Bíblia. Ela nos dará as palavras certas de consolo, sem falar que lendo a Bíblia podemos ouvir a voz de Deus, ter uma vida voltada para Deus, achar sabedoria, vencer o pecado e encontrar esperança. Aleluia. A Bíblia, meus amados, nos encoraja e ajuda a superar os tempos difíceis através de alguns versículos. Deus nos dá força e ânimo. Existe alguns versículos, meu amado. Existe alguns versículos, minha amada, que nos mostra a voz, o poder, o amor de Deus conosco. Aleluia. Irmão, a palavra quer dizer, a Bíblia, ela nos aproxima de Deus. Existem alguns versículos que provam isso, né? Em João 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Já em Salmos 34, versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em Efésios 1, versículo 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Já em João, capítulo 8, versículo 36, fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também lá em João, capítulo 14, no versículo 2, fala: Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 17, fala assim: por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso externo de glória muito excelente. Em Mateus 5, versículo 5, fala: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aleluia. Lá em Salmos, meu querido, no capítulo 32, do versículo 8, fala: eu instruirei e o ensinarei o caminho que deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de vocês. Em Isaías 55, no versículo 8 ao 9, diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim diz o Senhor: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aleluia. Em Apocalipse 21, no versículo 4, fala assim, meu querido: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 e 4, fala: isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, pois que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Meu amado, minha amada, esses são alguns versículos onde Deus fala conosco, onde Deus mostra o seu amor, o seu poder, a sua autoridade. Então, meu amado, se você tiver uma oportunidade de ler a Bíblia, leia, viu? Desfrute de vários versículos, e sinta Deus mais próximo de você. Que Deus lhe dê um dia maravilhoso, cheio de amor e paz. Deus é contigo, meu querido.